Sejam bem-vindos ao podcast Direto com Gabis. E mais uma vez, eu não estou aqui com a minha outra Gabi. Só está eu aqui hoje. Mas eu estou com um convidado, gente, que vocês não têm noção do impacto que vai causar na sua mente. Eu estou aqui com ele, Adonis! E aí, tropa? Seja muito bem-vindo Valeu, ao meu Gabi. podcast. É um prazer ter você aqui. Obrigada pela aceitação, pela sua humildade. E vamos impactar as pessoas diretamente no propósito que você tem. Maneiro, eu que agradeço o convite aqui, Gabi. Obrigado pelo convite, parabéns pelo seu propósito. Parabéns por se levantar como mulher nessa geração, onde as pessoas às vezes enxergam mulheres de uma determinada forma e cada vez mais nós precisamos ver mulheres com uma dada doçura da mulher, mas com posicionamento do que é realmente a mulher na Terra. Então, parabéns por abrir a tua boca, que esse podcast ele possa prosperar cada vez mais do que vem prosperando, que eu já vi. Para mim é uma honra estar aqui, principalmente por poder contribuir um pouquinho com o seu chamado, com o teu propósito, e que desse podcast aqui possa impactar milhares e milhares de vidas, eu tenho certeza. Uau. Valeu, viu? Obrigada, viu? Tamo Eu que junto. agradeço. Adonis, vamos lá. Você trabalha com o corpo, trabalha com a mente. Como que você descobriu esse chamado? Você sempre teve vontade de trabalhar com o corpo? Foi algo que você sempre quis? E como que você trouxe isso para a mente? Corpo, mente, tudo bem que hoje tem a ver, né? Mas conta um pouquinho de como que você desenvolveu esse chamado em você. Maneiro. Ótima pergunta essa, hein? Ninguém nunca começou um podcast com essa pergunta. É. A parada é o seguinte, Gabi, eu enxergo que a maioria das pessoas, elas querem ter um propósito para começar. Eu vejo que esse é o pressuposto e por isso que a maioria das pessoas às vezes estão paradas. Você que tá me vendo aí, pode ser que você esteja parado esperando qual é o meu propósito, qual é o meu chamado. Eu preciso te falar uma parada, irmão. Você tem que começar a se movimentar para encontrar o seu chamado no caminho. E foi isso que aconteceu comigo, não é diferente comigo, com você. Eu acredito que pode ter sido dessa forma, porque você está em movimento. Então, tem uma história muito maneira na Bíblia, que eu curto muito, que tem um amigão meu chamado Jesus. Você deveria ser amigo desse cara também, que ele é o cara mais rebelde, mais louco que já pisou na terra. E até hoje ele impacta vidas num chamado poderoso. É um milagre da água e vinho. Já ouviu falar dessa história? A galera acaba o vinho no meio do casamento, e isso aí no povo judaico cristão é foda, não pode acontecer isso. Porque é tipo uma vergonha muito grande pra família. E aí a mãe de Jesus chega pra ele e fala assim, Jesus, acabou o vinho, velho. Resolve essa treta aí. Ele falou assim, não é chegada a minha hora, mas mesmo assim eu vou te ajudar. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você tá na tua vida e Jesus tá no seu barco, mesmo que você não precisa, mesmo que ele não entrou e não tem culpa pelo seu vinho ter acabado, ele vai te ajudar e resolver o seu problema. E aí, pra gente finalizar rapidamente, pra não tomar o tempo, porque tem muita coisa pra gente falar, ele fala pros caras assim, Gabi, mano, enche esses vasos aqui de 100 litros com água. E a mãe dele olha pros caras e fala assim, faça tudo que ele te pedir. Os caras vão lá e enchem os vasos com água, uma treta do caramba. São 6 vasos de 100 litros de água. E naquela época, pra você encher um vaso de água, não é igual hoje, abrindo a torneira. Sim. O cara tinha que ir no poço, carregar peso e etc. E aí o que acontece? Depois que eles encheram, eles começaram a caminhar para mostrar pro mestre-sala aquela água. E aí quando o mestre-sala, ele prova a água, como por exemplo eu tô provando aqui, ó. A água tinha se transformado em vinho. A pergunta é, que hora que a água se transformou em vinho? Quando ele acreditou que ele tinha vinho ali dentro? Essa é uma boa. Mas, por exemplo, quando os caras encheram de água, o que tinha lá dentro do vaso? Água. Água. Não é? Quando o mestre-sala tomou aquela água, ela já era vinho. Sim. Qual foi o momento que essa água virou vinho? No movimento, no caminho. Então é assim com o nosso propósito. Que hora que a sua água que está dentro de você, nesse vaso gigantesco que é você, vai se transformar em vinho? Uau. No movimento. Adonis, como que foi esse propósito pra você? Eu entrei na educação física porque eu era um magrelo. Aí eu falei assim, cara, eu preciso entender isso aí. Eu preciso treinar. E foi quando eu jogava futebol na minha adolescência. Assim, acho que garoto brasileiro tem esse sonho de periferia. E eu fui um cara de periferia, de família pobre. Por mais que meus pais fizeram o melhor deles, eu não tinha dado as oportunidades. Então eu falei, cara, eu resolvi a vida da minha família com futebol. E aí eu entrei no futebol. E eu disputava posição com caras muito mais altos que eu. E aí os caras falaram assim, pô, pelo menos você tem que ser forte. Você é muito habilidoso, muito rápido, mas você precisa ser forte. Uau. E aí eu comecei a fazer musculação.
E nesse momento eu comecei a estudar com 15, 16 anos coisas que eu nunca fiz na escola. Por exemplo, passavam-se livros para nós lermos na escola, você deve ter passado por isso, aquelas provas de português que você tinha que ler um livro, manja? Sim. E aí... Interpretar depois. Interpretar, pai, eu sempre fazia alguém fazer pra mim a parada. Ô, me conta a história do livro aí. O cara me contava, eu sempre tive uma oportunidade boa de scriptar as coisas e eu contava lá depois na escola, manja? Só que aí, quando eu me vi na musculação, eu falei, cara, eu quero entender isso aqui. E aí foi aí que começou a despertar dentro de mim como algo natural. Porra, se eu tô lendo isso aqui com uma facilidade, se eu tô me interessando, eu vou viver disso. Sim. E aí numa família, você imagina, Gabi, você nem me perguntou, mas já vou te falar. Pode falar. Fica Eu tenho à duas vontade. irmãs por parte de mãe e pai. Eu sou o 7º filho, né, de uma família. Uau. Só que eu tenho 2 irmãs por parte de mãe e pai. E meu pai, eu sempre cresci ouvindo ele falar que só existiam 3 profissões no mundo: medicina, direito e engenharia. Aí você pira na hora que eu cheguei pra ele e falou assim: vou fazer educação física. Que essa é a minha primeira profissão, né? A minha primeira formação é em educação física. Ele falou: você não é mais meu filho, não sei o que lá, e deu uma treta na família, mas eu continuei, bati o pé e falei: não, é isso que eu quero. E aí foi aí, nessa transição, nessa decisão, que iniciou o meu movimento para hoje chegar no propósito. E aí, como você mesmo disse, muito bem, cada vez mais, quando você está em movimento e você se prepara, você treina. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é: treine até se tornar. Você não nasce muitas coisas. Você, para chegar até onde você chegou aqui agora, com esse podcast, com essa fala muito direta, uma mulher que se comunica muito bem, você não nasceu com dom. Não existe essa parada de dom, talento. O talento é o caralho. Você teve que treinar para chegar até aqui. Sim. O que as pessoas não entendem é que elas estão esperando o mover de Deus na vida delas. Mas você tem que entender que você é a porra do mover de Deus na Terra, mano. Então, o que tem que entender? Eu me movimentei dentro da educação física. E aí, o que aconteceu? Me preparei, treinei, caminhei. E aí eu tive uma oportunidade de adentrar para servir no mestrado de um amigo meu. Uau! Na área que eu não queria na época. Porque eu sou, a segunda formação minha, fisiologista do exercício. A gente tava até trocando uma ideia nos bastidores aqui. Então eu queria fazer onde? Meu mestrado e meu doutorado? Em fisiologia. Eu queria estudar célula, queria estudar química, hormônio. E aí me aparece uma ajuda no mestrado num cara que tava fazendo na psiquiatria. E aí vai vir a parada da mente, né? Por que você trabalha com a mente também? Você é neurocientista da onde? E eu falei, cara, eu nunca pensei em fazer mestrado, mas eu vou te ajudar, irmão. Vou lá aprender como que é. Porque minha cabeça, ela pira em aprendizado novo. E aí eu entrei, servi ele durante 2 anos nos trabalhos dele, das outras pessoas. E aí apareceu uma oportunidade para adentrar um mestrado depois de 3 anos que eu tava ajudando e servindo lá, sem esperar nada. Sem ganhar nada também. Uau. Mas aí quando você faz as coisas sem esperar em troca, é que as coisas acontecem. E aí o que aconteceu? Teve a oportunidade de eu entrar e apresentar meu mestrado e doutorado na área de psiquiatria e transtornos mentais graves, que é a área de neurociência. Então, Adonis, de onde vem esse propósito com corpo e mente? Eu busquei resumir aqui esses últimos, creio que 15 anos da minha vida, em alguns minutos, para dizer que você tem que estar preparado, porque o primeiro passo para o propósito é caminhar. Não tá parado esperando o propósito. Você vai achar ele no meio do caminho. Treinar sempre. Estar sempre preparado. Porque as oportunidades são como portas que se abrem. E se você não estiver preparado, já era, mano. Ela vai fechar na tua cara e outra pessoa vai assumir esse lugar. Sim. E o outro ponto é, depois de você estar preparado, ter uma coisa que vai fazer com que você permaneça na mesa. Se preparar mais ou não? Eu chamo de presença de Deus. Amém, é verdade. A presença de Deus faz com que você se mantenha na mesa. É verdade. Isso me recorda uma história, por exemplo, de Davi, que é um dos caras mais loucos da Bíblia, sanguinário. E ele, quando ele entrou no palácio, ele foi indicado pelos conselheiros do rei nesse palácio. Porque ele era um cara formoso, um cara que tocava a harpa muito bem, e o rei estava sofrendo com espíritos malignos, não estava conseguindo dormir, estava com bipolaridade, estava com quase esquizofrenia. Hoje em dia seria esse o diagnóstico para ele. Ansiedade, sem dormir e tal. E aí os caras falaram, tem um cara que toca harpa, só que além de ele tocar harpa, ele é um cara bacana, ele é honesto, ele é forte, ele é guerreiro. E aí começou a vir todas as qualidades de Davi. E ele entrou no palácio. Só que o que fez com que o rei não quisesse ouvir mais ninguém, Gabi, foi que no final os caras falaram assim, e ele carrega a presença de Deus. É isso. Eu vejo que é isso que me dá a oportunidade, esse favor gigante. É mesmo, e foi uma das coisas que eu mais eu admiro muito, né? Hoje aqui no nosso podcast ele fala sobre empreendedorismo com propósito. Por quê?
Não adianta você ter uma profissão e você não ter um fundamento para você exercer aquilo. A nossa vida, de fato, ela precisa servir outras vidas. É para isso que nós estamos aqui. Está me servindo, eu estou te servindo. E essa tem que ser uma rotina das pessoas. Nós temos uma fonte muito importante na nossa mão. E essa fonte é essa aqui, ó, esse microfone. Animal. Você tem um poder de comunicação incrível. E você sabe que você pode derrubar muitas pessoas. Estou falando de você porque a gente tem esse poder aqui nas nossas mãos. Verdade. Quando você entrou para essa área, mente, exercício, você entrou para quebrar um padrão. Por quê? O que é um personal trainer hoje? O que é a educação física? Eu não estou menosprezando, tá? Eu só quero que você entenda a minha visão e você já complementa certo, depois. Contigo aí. Educação física, como você mesmo disse, que seu pai falou que você queria que você fosse médico, engenheiro, enfim. Não, e detalhe, minhas duas irmãs, uma é médica e outra advogada. Sempre tem a ovelha negra da família, que na verdade não é negra. Mas o que eu quero te dizer é, como que você disruptou isso? Porque você disruptou uma profissão. Porque você é mais do mesmo, o mercado tá cheio, você não é mais do mesmo. E você tem a faculdade de educação física. Como que foi você trazer essa inovação? Você inovou, você quebrou um padrão. Cara, é uma ótima pergunta. Eu vejo que, assim, como que eu posso responder isso? Poderia ter várias formas, mas eu vou lá no íntimo. Quando eu entrei para ser um estagiário no primeiro ano, eu entrei para limpar a bunda de criança, para animar a festa. Eu entrei como um cara que... Meu amor na época era musculação. Até hoje eu pratico diariamente. Sim. Eu entrei para isso, né? Você entra na faculdade para isso. Só que o primeiro trabalho que eu tive foi como animador de festa. Foi numa parada que chamava Child Care, de uma grande rede de academias, e eu cuidava de crianças, limpava catarro, cuidava das crianças, olhava para os pais treinarem. E nesse momento, eu entrava na sala de musculação e eu senti uma parada que a maioria das pessoas sentem. Só que essas pessoas, elas não conseguem canalizar, converter primeiro e depois canalizar essa energia, Gabi. Eu senti uma puta de uma indignação relacionado a o que era a minha profissão e o que os caras estavam fazendo dentro de uma sala de musculação. E aí, nesse momento que eu senti uma indignação, existem dois tipos de indignação. Você que está nos vendo, já anota no papel e caneta pra você nunca mais esquecer isso, porque pode ser que você seja um desses tipos de pessoas. Existe a pessoa que é indignada passiva. É aquela pessoa que encosta em você, Gabi, e ela tá indignada com a situação, só que ela só vem reclamando. Ela só vem abrindo a boca para ser um portal de trevas, de ignorância, de vomitar coisas que você também tá vendo e que não vai edificar nada. E existe o indignado ativo, que é aquele cara que também vê essas paradas. Só que ele vai lá e bate na mesa e fala assim, mano, não é possível que a minha vida não vai servir para eu transformar, pelo menos que mínimo, essa parada que eu tô vendo. Então, quando eu me deparei com tudo que estava acontecendo na educação física, eu olhei uma grande rede de academias, Gabi, que na época, lá em 2012, se pagava R$600 de mês para você treinar, uma parada muito cara para a população brasileira. Só que eu via personal trainers, professores, profissionais, fazendo a mesma coisa de uma forma negligenciada, igual uma academia que pagava 30. Eu falei, não é isso a profissão. Eu falei, eu não preciso ficar reclamando igual muitos chegavam em mim e reclamavam. Não vai virar nada. Cara, muda enquanto é tempo. Eu vi coisa de professor de faculdade. Eu resolvi fazer a diferença comigo. Então, como que você faz a diferença? É mudar o mundo? Não, velho, começa arrumando tua cama. Eu comecei arrumando minha cama. Eu comecei a estudar pra caralho. Eu comecei a transbordar com as pessoas do meu lado. Eu comecei a dar frutos e multiplicar talento. E hoje eu tenho a oportunidade de ter um instituto educacional com pós-graduações em várias áreas da medicina, nutrição, personal trainer, neurociência, com mais de 25 mil alunos impactados. Então, o que você fez, Adonis? Como assim? Como que você fez para sair do mais do mesmo? Foi a indignação ativa e foi uma parada que eu tenho da minha família. Minha esposa sempre olha para mim e fala assim, cara, você nunca consegue ser normal? E eu tenho uma frase que eu falo assim, eu tenho medo de gente normal. Uhum. Eu nasci pra ser anormal mesmo, fora da caixinha. E existe uma parada que eu quero falar pra você que tá me vendo. Às vezes você quer se diferenciar no teu mercado. Você tem que entender que você fazendo igual a manada, ninguém vai te pagar mais por isso. Afinal de contas, ó, se você faz a mesma coisa que todo mundo, por que alguém vai te pagar mais por isso? Então seja diferente na postura, seja diferente na inteligência, seja diferente nas palavras, seja diferente nas roupas que você veste. Sim. Seja diferente de uma forma que edifique. Então é esse pressuposto que eu carrego. Uau. E você me remeteu muito à seguinte coisa. A inconformidade que você vê no mundo, é só você que pode resolver.
Se você está inconformado com aquilo, Essa é boa. se você está inconformado com aquilo, É que é pra você. muda você, muda você aquilo, ou começa por você. É isso. Foi exatamente o que você fez. Você viu uma inconformidade. Se você joga na culpa do mundo, é o mundo que vai resolver. Só que naquela conformidade, você foi lá e falou assim, eu vou fazer alguma coisa para isso não acontecer. Para isso não ser a mesma coisa. Então, a gente precisa se revoltar, né? Perfeito. Precisa se revoltar, às vezes. É conosco, com as nossas atitudes. A gente precisa se indignar, de fato. Perfeito. E às vezes é uma indignação, eu chamo de santa. Porque, Santa, cara, o mundo, ele precisa ser transformado. Você tá vendo o que tá acontecendo com o nosso mundo, mano? Às vezes algo te indigna, só que você tá em choque de tomar uma posição. Posicionamento não é afrontar ninguém, Não. mas é confrontar com amor. Isso. É confrontar com carinho, com perguntas. É ocupar um lugar que tá desocupado. Às vezes tem pessoas aí que têm o coração em chamas por algo e fala assim, eu não aceito isso. Então, seja você a mudança nisso, mas começa primeiro com você. Começa na tua casa, começa com o teu ciclo de amigos, começa no teu bairro, começa na tua cidade. Daqui a pouco eu tenho certeza, irmão, que ao passo que você vai caminhando, Deus vai colocando degraus e o chão na tua frente para que você impacte milhões de pessoas. Sim. Só que a graça de Deus não vai cair do céu. Deus, ele é sobrenatural, mas ele age através do natural aqui. Sim. E todo milagre acontece assim como a água foi transformada em vinho, no movimento. Uau, uau, uau. Eu tenho uma frase minha, Quero ouvir. tá? E leva pra Já tua... vou escrever aqui para pegar. Pode escrever e leva para tua vida. Tem sabedoria que vem do alto e sabedoria que vem da terra. Quando as duas andam juntas, não tem como você não vencer. E na Bíblia também fala que nós faríamos obras maiores daqui que Jesus fez. É isso. E nós estamos aqui para isso. Para disruptar uma geração. Amém. É para isso que a gente está aqui, é para isso que você está aqui, porque você realmente trouxe uma inovação. Só que agora eu quero ir direto ao ponto. Ui, rufam os tambores. Ela vai direto ao ponto agora, Diego. Ninguém vai segurar. Eu, Gabriela Duarte, não suporto treinar. Não gosto de treinar. Não gosto, eu não gosto, eu não gosto. E eu não gosto. Como você trabalha a mente e o corpo, aonde você consegue ajudar pessoas que não gostam de treinar? Que não tem esse amor, que não tem esse zelo. Eu sei que você não vai fazer milagre, né? Mas aonde entra corpo, mente? Porque a mente muda tudo. A mente, ela mudaria essa minha indisposição, talvez, se eu tivesse. Tá. Animal, eu posso te responder ela nas 3 esferas. Qual que você prefere? Corpo, a mente, a alma ou o espírito? Espírito. Espírito. Então vamos lá. A Gabi escolheu a esfera do espírito. Nós somos o templo do Espírito Santo. Quando Deus criou o homem em Gênesis, ele o criou como espírito macho e fêmea, os criou, Deus criou a sua imagem e semelhança. E depois ele nos formou do pó da terra, não é assim? Nos Sim. formou do pó da terra? Legal. E quando ele nos forma do pó da terra, ele fala assim, eu quero que vocês frutifiquem, multipliquem-se e que vocês subjuguem a terra. A maioria das pessoas não entendem que a primeira terra que nós temos que dominar é isso aqui, ó. Nosso corpo. E quando você não consegue dominar o seu próprio corpo, seus desejos, suas emoções, você tá pagando madeira e sendo escravo por uma parada que você deveria colocar para te obedecer. Existem pessoas que estão me vendo aqui que são altamente espirituais, só que vocês estão negligenciando o templo do Espírito Santo, que inclusive quando Jesus ele se irou com a negligência do templo, porque Jesus foi um cara que, apesar da sua dada rebeldia, porque ele trouxe uma mensagem totalmente diferente para aquela época, que irou, deixou raivoso, causou inveja nos fariseus, que eram os religiosos da época. Jesus, ele nunca brigou com ninguém. Jesus, ele era confrontado, os caras queriam matar ele, toda hora os caras chegavam para matar Jesus, em vários episódios do Novo Testamento. E Jesus fazia o quê? Ele fazia perguntas. Ele falou, esse próprio Jesus falou assim, se alguém te der um tapa na sua cara, dá outra face. Se alguém te tomar a sua túnica, dê a sua capa. Só que esse mesmo Jesus, quando ele viu os caras comercializando coisas no templo, ele se irou, fez um chicote, Gabi. O Jesus que fala que é o amor que vence tudo. É o amor, é o amor, é o amor. O Jesus pegou um chicote, levantou as mesas, quebrou tudo, deu chicotada no povo. Porque a única coisa que irou Jesus Cristo na Bíblia foi o descuido, a negligência com o templo do Espírito Santo. Você acha que você tem um propósito grande? Tenho. Eu acho que você não acha isso aí, não.
Deixa eu te falar, vou te confrontar Sim, aqui. Porque pode. se você achasse, você cuidava do seu tempo, você viver 120 anos. Sabe por quê? Se você não cuidar do seu templo aqui na Terra, a única coisa que te dá legalidade aqui na Terra pra você viver e cumprir o propósito que Deus tem no teu coração, que eu sei que é grande, porque eu senti isso na energia quando você chegou, é o teu corpo. Se você morre com 80 anos que seja, ficou 40 anos em aberto para que você possa impactar vidas. É você subindo lá em Jesus, Jesus te abrindo um telão falando assim, aí Gabi, você combateu o bom combate, você foi braba, parabéns pelo que você fez. Mas olha aqui nesse telão de LCD, ele vai abrir um telão assim, vai falar assim, olha o tanto de almas que estavam aqui esperando ouvir a sua mensagem que eu destinei a você. E por causa do seu descuido, você ouviu um tanto de gente. Tinha aquele panaca lá no ano X que falou pra você do exercício lá naquele podcast. E você não ouviu ele. Era pra você viver 120 anos. Olha o tanto de vidas que seriam alcançadas por você. Então, o entendimento aqui no aspecto espiritual, Gabi, é que nós somos o templo do Espírito Santo. Antigamente existia o tabernáculo, que era uma forma de acesso na antiga aliança. Ela foi feita com Moisés, Davi, Salomão. Salomão que construiu esse templo. E ele tinha 3 esferas. Era o pátio, o santo lugar e o santíssimo. Só uma pessoa conseguiria acessar o santo lugar e o santíssimo. Era o sacerdote da época. E era tão louco que o cara precisava se purificar antes. Então todo mundo ia fazer os sacrifícios no pátio, que era a primeira esfera, e todas as pessoas chegavam, eles sacrificavam animais, era um sacrifício. Aí depois o sacerdote levava o sacrifício lá as orações pro santo lugar, e depois só ele acessava o Santíssimo, que é onde ficava a arca, com a presença de Deus. Tanto é que se o cara tivesse em pecado, amarrava uma corda nele, que ele podia morrer lá, e os caras tinham que puxar a corda, porque só ele poderia entrar lá, que era um cara purificado. Só que Jesus, quando ele chicoteou o templo lá, ele meteu louco, ele falou assim para os fariseus, fique tranquilo que essas paredes vão cair e eu vou reconstruir o templo em 3 dias. Ele está falando do corpo dele. Uau. É o mesmo Jesus que falou que o nosso corpo vai ser santificado, nosso corpo vai ser glorificado na eternidade. Deixa eu te falar, nós vamos morrer e nós vamos voltar com esse corpo, porque esse corpo vai virar luz, é o corpo. Amém. Não é sobre carne, é o corpo. O corpo é uma esfera importante. Nós carregamos o templo. Você acredita que você carrega o Espírito Santo aí dentro? Sim. Então você é templo. A única Sim. coisa que carrega a presença de Deus chama templo. Hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Então, Adonis, como que você... O que você fala para uma pessoa que não quer treinar? É simples, você não vai cumprir seu propósito, que você vai morrer antes do tempo. Sim. Você está negligenciando algo sagrado, que é o seu corpo. E você está deixando agora de viver a melhor fatia da vida. Por quê? O exercício físico, ele é a maior ferramenta. Não existe nada, nenhum medicamento que se achegue ao exercício físico relacionado ao ambiente fisiológico. Eu não vou entrar agora porque vai ficar extenso. Eu vou responder a sua pergunta finalizada, a gente vai continuar falando sobre isso. Mas o ambiente fisiológico é aquilo que propicia, por exemplo, os seus pensamentos. As pessoas acham que a mente governa o corpo, mas é o corpo que governa a mente. E eu vou provar isso hoje no podcast. Vai. O que você queria mudar, por exemplo, na sua vida? Me fala uma coisa que você quer mudar. Mudar? O que você quer melhorar, às vezes? Fala aí. Eu acredito que mudaria muito, acho que 30% da minha vida mudaria se eu tivesse mais disponibilidade para cuidar do meu corpo. 30% só mudaria. Tá, mas como assim disponibilidade? Eu não consigo, eu arrumo motivo para não ter disponibilidade. Tipo, Ou você seja, eu não coloca gosto, coisa. eu não quero. Mas o que houve na sua infância que você não... Tipo assim, por quê? Você fez Eu era esporte gorda. na infância? Eu era gordinha, Talvez Como seja que você isso. emagreceu? Eu fiz uma bariátrica? Entendi. Parabéns, viu? Deixa eu te Obrigada. dar os parabéns aqui, porque você tá entre 15% das pessoas que se mantêm magras depois de uma bariátrica. É que faz só 2 anos. Não, mas você vai manter, ué. Eu tô mas- aqui profetizando na sua Amém, vida que você vai amém, manter. recebo. Só que assim, ó, o que acontece? Então, eu era gordinha, Adonis. Algo pode ter acontecido na sua infância que promoveu você, às vezes, se alimentar de uma dada forma e evitar exercícios físicos para poder não ter o sentimento de rejeição. Ou seja, eu já me rejeito para ninguém me rejeitar. Pode ser isso. Pode ser um abandono. Pode ser algo desse sentido. Todos nós tivemos. Eu fui rejeitado na infância pelo meu pai, mas nós temos que resolver essa parada, entendeu? Você vai guardar aqui, eu não vou te fazer uma sessão aqui contigo. Pode fazer. Mas nós vamos entender, você precisa entender e fazer uma reflexão. O que foi que promoveu isso de eu não gostar do exercício físico? Às vezes foi um bloqueio. Vou te dar um exemplo de um grande amigo meu, que hoje a gente treina no nosso ecossistema. Ele falou que quando ele estava na musculação com o pai dele, o tio dele, alguém falou que quem fazia força,
o saco rendia, o cara ficava rendido. Isso marcou ele, e ele esses dias tava treinando, e eu, mano, vamos, faz força ele. Cara, agora eu entendi, veio lá no momento de desbloqueio pra ele. Nós desbloqueamos lá na hora da academia. Minha avó, meu avô me falou que quando eu fizesse força eu ia ficar rendido. Então o primeiro aspecto que a gente tem que entender, Adonis, como eu acho disponibilidade? Se você não achar disponibilidade pra cuidar de você, como que você vai cuidar de outra pessoa, Gabi? Mas, Adonis, quem tenta não consegue, mas eu tento, vou te falar. Eu vou pra academia 3 vezes na semana e eu me auto-saboto. Eu chego na academia e sabe o que eu faço? Ai, quer saber de uma coisa? Desisto. Eu não vou ficar aqui mais, não. Fiz 2 exercícios. Paguei personal trainer. Sabe o que eu falava pra ele? Ai, não quero mais, por favor. Não, vai ficar assim. Não vou. Eu quero ir embora. Então, tipo assim, eu não gosto. E eu tenho certeza que muitas pessoas não gostam. Eu também tenho. Eu tenho certeza que muitas pessoas não têm a sabedoria e maturidade que você tem sobre cuidar do templo. Mas eu não gosto também. Então, só que é isso que as pessoas precisam entender. E eu, como é o quê? Falar, vai sim, ponto e acabou? O primeiro é entender o que você é. Esse é o primeiro ponto da minha concepção. Quando você entende o que você é, e você entende que se você não destina tempo pra isso, você não tá se amando, mano. Isso é uma parada... Tipo assim, quem negligencia o corpo... Existe esse movimento aí de romantizar a obesidade, por exemplo. A parada é o seguinte, quem negligencia o corpo, o cuidado com o corpo, e fala assim, não, me gosta assim, me desculpa, o jeito que você tá mostrando que você não se gosta. Concordo. Então, algo pode ter acontecido na infância dessa pessoa que a bloqueou. É uma trava emocional. A mente, ela funciona desse jeito, Gabi. A primeira coisa que a gente tem que fazer pra gente poder caminhar aqui, nesse sentido, é entender qual foi a causa do seu bloqueio. Você tá falando que você não gosta. Eu até falei aqui agora há pouco que eu não curtia, mas na verdade eu aprendi a gostar. Mas não é uma coisa que eu acordo motivadão, vamos treinar! Não é assim, cara. Eu acordo sem vontade. Por que você faz, Adonis? Porque as pessoas esperam ter energia pra treinar. Eu treino pra ter energia pro meu dia. Uau, ponto. Mas a gente já vai chegar no que você vai fazer na prática e todo mundo vai ajudar. Mas a primeira coisa que você tem que se perguntar tem pessoas aí que não treinam porque elas foram abusadas, por exemplo, na infância. E algum tipo de abuso fez com que você fizesse o quê? Nossa mente, ela funciona com um mecanismo chamado PED, de fábrica. P-E-D-E-E. O corpo, o cérebro, ele quer prazer, evitar dor e economizar energia. Esse é o programa, um aplicativo instalado no nosso cérebro. O aplicativo PED. Ou seja, um aplicativo faz o quê? Ele denomina e determina o comportamento do seu celular. Se você tiver o WhatsApp, seu celular vai operar com o WhatsApp. Se tiver o YouTube, vai operar. E assim sucessivamente. Nosso cérebro é a mesma coisa. Ele já vem com esse aplicativo de fábrica. Prazer, evitador e economizar energia. Esse evitador é a causa dos bloqueios. Por quê? O teu cérebro, ele quer te proteger. E quando algo te fere, te traumatiza, te machuca, emocionalmente, ele toma uma decisão junto com você. Nunca mais eu vou passar por isso. Me humilharam. Nunca mais ninguém vai me humilhar. Eu vou dar um jeito de criar uma barreira. E vou excluir pessoas que se comportam dessa forma e nem vou me relacionar com elas. Homem, amiga, sei lá, familiar. Barreira de bloqueio. Por exemplo, uma pessoa abusada sexualmente. Nunca mais ninguém vai me abusar. Eu cansei de viver isso. Vou destruir meu corpo para ninguém mais sentir desejo em mim. Essa pode ser um mecanismo de defesa cerebral, que a gente chama de bloqueio. E aí o que acontece? Essa é a possível causa. Por exemplo, fui rejeitado. Não tem como ninguém me rejeitar. Eu já me rejeitei. Olha aqui meu corpo. Eu já me rejeitei. Para que cuidar da saúde? Ninguém mais vai ousar me rejeitar. Por quê? Porque eu já tô me rejeitando. Então não tem como alguém me rejeitar se eu já me rejeitei. Abandono, que é o que acontece com a maioria das famílias. Ninguém vai me abandonar. Eu já me abandonei. Eu já abandonei minha saúde, já abandonei meu corpo. Então, o primeiro passo para quem quer essa ajuda é identificar a causa. Eu vou colocar aqui alguns passos para vocês fazerem. Mas o primeiro passo, neurocientificamente, emocionalmente, psicologicamente, é entender a causa. Uau. E aí a gente pode usar para resolver essa causa mecanismos de desfechos de desbloqueios, que a gente usa programação neurolinguística. Então, existem exercícios específicos que eu auxilio nas minhas mentorias que podem ajudar pessoas a terem esse desbloqueio e fazerem uma ressignificação. O que é uma ressignificação? É colocar um novo significado para aquela memória. Vamos supor que alguém foi abusado. Algo bem complexo, tá, gente? Estou tratando aqui de uma forma um pouco mais profissional, mas eu entendo que é algo muito complexo, muito delicado. Mas eu já quero te dizer, 30% das mulheres que estão nos vendo
foram abusadas sexualmente. Uau. A cada 10 mulheres, 3,7 mulheres foram abusadas sexualmente na infância. Então é algo que a gente precisa falar mais, porque pode estar acontecendo agora com alguém. Pode Sim. ter alguém que está segurando essa parada aí e está sofrendo. Porque às vezes o abuso durou 10 anos, só que essa pessoa tem 40 anos, ela está vivendo 30 anos sendo abusada a mais psicologicamente por aquilo que ela não resolveu. Sim. E às vezes os exercícios de programação neurolinguística podem ajudar e, na maioria dos casos, ajudam demais. Não estou tirando o espaço aqui de um psicólogo, de um psiquiatra. Vá também. Se você não está, faça. Tenha esse acompanhamento profissional. Mas também procure alternativas que possam ajudar você a resolver o problema, se por acaso você não está tendo esse efeito, tá bom? Agora, Adonis, o que fazer para eu poder ter esse aspecto do treino? A maior chave que as pessoas têm... Vamos lá, você começou a treinar por quê, Gabi? Quando você falou aí pra mim que você... Adonis, eu começo a treinar, paguei personal trainer, porque eu transferi a responsabilidade pro cara me ajudar, mas não deu certo. Não deu. O que você pensou na primeira coisa? Começar a treinar por quê? Qual foi a visão que você teve lá no futuro? Pra ficar com um corpo melhor, pra me sentir melhor, me olhando no espelho. O que é corpo E melhor? Me dá uma imagem que você tem. eu gostar mais de mim. Tá, qual que é essa imagem? É a Gabi como? Gostosa? Definida. Pá. Isso, eu gosto mais magrinha, mas eu gosto definida. Eu não sou definida, pronto. Beleza, Gosto aí eu disso. queria buscar essa definição. Isso. Aí você tinha uma imagem na sua cabeça, perfeito? Um pensamento, uma imagem, um vídeo mental, na nossa tela mental. Sim, Correto? isso. Beleza. O que acontece? Quer falar mais? Pode falar mais. Pode falar. O que acontece, Gabi? A maioria das pessoas faz isso. Então ela projeta uma visão no futuro, ok? E aí o teu cérebro ele começa a gerar um estímulo de novidade chamado dopamina, que é uma molécula da novidade, uma molécula da motivação, chamada dopamina. Sim. E quando essa pessoa ela tem a dopamina é uma molécula que funciona de diversas formas no nosso cérebro. É muito pobre eu falar que ela é só da motivação, só da novidade. Ela funciona de diversas formas, ela cuida de diversos processos. Mas, no aspecto comportamental, ela é responsável, na grande maioria das vezes, pela motivação. O que acontece? A dopamina, ela tá sempre nos perguntando a seguinte coisa quando ela é ativada. E o cérebro é muito importante aqui no nosso córtex frontal, que é o momento do autocontrole, do autogoverno, do raciocínio lógico e da tomada de decisão, que é aquilo que nos separa do restante dos animais. Deus nos fez perfeito com a mente de Cristo. É o córtex que é a mente de Cristo, porque faz com que nós imaginemos coisas, vemos coisas que nenhum outro animal consegue ver e tomemos decisão para governar a terra que Deus nos deu. Então, esse lugar, o que acontece com o nosso cérebro? A pessoa chega e ela coloca essa visão e a dopamina está fazendo a seguinte pergunta. Beleza, eu quero ser definida. Eu, Gabi, quero ser definida. Quanto que vai me custar isso? Bom, vai me custar ir na academia, tá bom. Aí você acorda um belo dia e fala assim, deixa eu olhar para nossa imagem para gerar motivação. Bom, é a Gabi com o corpo definido. Beleza, quanto que vai me custar isso? Puta, sair da cama mais cedo, cacete, sofrer na academia. Caraca, não tá valendo a pena a conta. E aí, em um determinado momento, quando essa conta não vale mais a pena, por conta dessa visão que tá um pouco distante, aí você desiste. Que é o que acontece com a maioria das pessoas. Se você não sabe, existe um dado científico que demonstra que a cada 10 pessoas, 8 pessoas desistem nos primeiros 4 meses quando elas ingressam num programa de exercícios físicos, principalmente numa academia. A gente tem que entender aqui que você não precisa ir pra academia. Quero te aliviar já, você pode treinar onde você quiser. Mas eu não aperto nem o Tzinho lá do meu prédio, eu tô te falando, é real. Tô te falando, não, é algo muito... e eu posso falar mais? Fala, claro. A minha academia, ela é paga. Eu vou na academia, isso que é o que mais não entra, não tá entrando. Eu vou na academia. Aí não, já deu 30 minutos, vou embora. Eu já estou lá, eu acordei para isso, eu fui para lá para isso. Eu estou investindo dinheiro, eu paguei um personal. E eu estou lá e estou falando assim, não quero e vou. Eu não tenho domínio sobre isso. Mas você vai desenvolver. Não, eu acredito, mas imagina... Não é possível. Tem não, uma Satanás tá na academia? Uma galera passa por isso. E aí a sua visão tá lá no futuro, não tá? Aí o que você precisa arrumar, então, pro teu cérebro falar assim, tá valendo a pena? O hoje, muito bom. Tanto é que a gente só tem um hoje, né? Mas beleza, pra você chegar lá, é o hoje. Mas o quê? Você precisa atingir aquilo que a maioria das pessoas não entendeu, que é a chave da motivação. Você jogou Mario? Já jogou? Uhum. Mario foi um dos jogos mais proeminentes da década de 80, 90. Eu joguei Mario na infância. Você fala Mario hoje foi um boom. Filme lá explodiu e tal, beleza. O que acontece com o Mario? E videogame é uma das maiores bombas de motivação cerebral. Tanto é que existem pessoas que vencem o sono, que é uma parada natural, biológica,
que a gente precisa de necessidade básica pra ficar jogando videogame na madrugada. Isso aí deve ser um puta motivante. Porque libera muito dopamina. E o Mario conseguiu exercer isso. Lembra do Mario? Qual que é a parada? Você chega numa fase do Mario, a primeira fase lá, você lembra? Você vai lá, você tem dificuldade. Mas ela não é uma parada pra te parar, não é impossível. É uma certa dificuldade que te desafia. Te desafia. E aí você vai vencendo. Você perde umas vidas, você morre. Mas logo depois de você morrer algumas vezes, você já esquematiza aquilo, você vence a primeira fase. E quando você vence a primeira fase, você tem uma parada no final da fase, que é a recompensa. O que acontece? Você vai lá, pula no pauzinho, bate e aparece aquela musiquinha. E aí aparece todos os seus benefícios, moeda, vida e tal. E aí você vai para uma outra fase. Você teve a recompensa, mas você vai para uma outra fase. A outra fase, ela não é mais fácil do que a segunda. Do que a primeira, perdão. Ela é um pouquinho mais difícil na medida para te deixar desafiada para você continuar naquela parada. E aí, do nada, te desbloqueia uma nova coisa, que é o que? O poder do fogo. Aí, na outra fase desbloqueia o Yoshi. Aí, na outra fase, você pega uma caveirinha, você sobe nas paredes. Então, cada fase vai te dando uma micro recompensa diferente. Pra você olhar pra trás e falar assim, mano, tá valendo a pena, que eu tô vendo novidade, eu tô vendo coisas novas. O que você precisa pegar com o Mario e aprender motivação? A maior aula de motivação que você vai ter hoje vai ser com o Mario. Você precisa colocar na tua rotina coisas que são novidade. Então, às vezes, musculação pra você não é novidade. Vai fazer uma outra coisa, caralho. Vai fazer com pessoas que você gosta. Mas o mais importante, escreva as micro-recompensas. A maioria das pessoas, Gabi, que estão passando pelas mesmas coisas que você, elas não estão atentas às micro-recompensas. Porque você tá com o teu foco atencional total lá na tua imagem de definição. E essa imagem de definição, querida, vai demorar um pouquinho. Vai ter que vencer uma janela fisiológica de frustração, que a maioria das pessoas não consegue vencer. Eu já posso entrar nela futuramente. Mas o que eu quero dizer é, escreva suas micro-recompensas. Por exemplo, você quer ter mais energia no teu dia? O dia que você treina, você tem mais energia. Se você fizer os treinos certos, tá? Também vou colocar essa parte profissional que é muito importante. Se você fizer os treinos certos, você vai ter uma energia maior. Me prove! Claro que eu te provo. Quando você faz o exercício físico, a maior ferramenta e a única que promove um boom hormonal no seu ambiente de dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina. Escreve aí a dose. É a dose da produtividade. A dose da produtividade, do foco, da atenção, do aprendizado, da maior memorização, da comunicação, da energia, da disposição, se chama dopamina, serotonina e endorfina. Adrenalina, noradrenalina, que estão aonde? Tá numa parada chamada exercício físico. E se você se pegar nisso e falar, pô, o dia que eu treinei, eu tô com mais energia. Caralho, vou fazer igual a Adonis, porque é isso que eu faço. Você treinou hoje quantas vezes? Eu treinei uma vez. Só uma? Eu acho que não, hein? Eu acho que não. Não, eu treino, porque eu não tava com vontade de acordar, de eu treinar hoje. Eu acordei e eu fui treinar. E eu, no meio do treino, eu sempre falo assim, Deus, obrigado por eu ter vindo mais um dia, porque eu não queria estar aqui. Mas agora eu sei porque que eu vim, cara. Pra me relembrar. Cara, meu cérebro também quer prazer, quer evitar dor e quer economizar energia. O exercício físico tá totalmente contrário desses três bagulhos. Por isso que é tão difícil fazer o exercício físico. Porque o teu cérebro quer prazer, o exercício é desprazeroso. Dói. Sim. O sistema fica em estresse, chama estresse. Seu cérebro quer evitar a dor, o exercício te causa dor. Seu cérebro quer economizar energia, o exercício gasta energia. Não é só você. 80% das pessoas que estão nos vendo aqui sofrem com isso. Então tá sendo uma bênção na vida das pessoas. Sim. E eu tô aqui com uma puta desafio, né? Poder falar em alguns minutos como que as pessoas vão fazer exercício. Mas escreve as micro-recompensas. Por exemplo, dormir melhor é uma parada boa pra você? Tem gente que sofre com insônia. Faz exercício físico pra você ver se você não dorme melhor. Sabe uma parada que vai te ajudar? Todo dia eu tô fazendo um movimento de treinos. Eu nunca fiz isso, tá? Mas eu senti no coração, eu e o Pablo Marçal, a gente fazer um movimento de saúde nessa nação. Porque a saúde está em guerra. É verdade. As pessoas estão morrendo. E isso está tocando muito o nosso ecossistema. E todos os dias, às 6h31 da manhã, eu faço treinos. Com peso corporal, são treinos de 9 minutos. São treinos que eu chamo de ativacionais. E deixa eu te falar, eu tenho amigos, minha esposa, ela só treina com peso corporal. É uma mulher definidaça. Depois você dá uma olhada no Instagram dela lá. Sim. Você vai falar assim, pô, o corpo dela é maneiro. Ela só treina com peso corporal. Se você colocar, e são treinos de 9 minutos. Gabi, você queria ficar 30 na academia. Você pode ficar de pijama, de calcinha, pelado, do jeito que você quiser. Você vai treinar no seu quarto, você não vai precisar fazer nada. Liga a porra do celular e deixa que o resto é com nós. Uau. Isso em 7 dias que você fizer direto, faz esse combinado com você só. 7 dias que você fizer, que é o tempo que o nosso cérebro precisa de disciplina,
o resto você vai começar a se apegar nos micro-recompensas. Que micro-resultados, Adonis? Que é tipo assim, pô, tô me sentindo melhor depois dessa parada aqui. Escreve isso. Pô, tô me comunicando, já se comunica muito bem, tá? Diga de passagem. Mas tô me comunicando melhor. Tô com mais energia. Meu tônus vital, minha presença de comando é outra. Escreve. O exercício físico. Cacete, tô dormindo melhor. Exercício físico. Acordei disposta. Exercício físico. Isso, coloca na conta daquilo que tá sendo responsável. Porque na hora que teu cérebro olhar e falar assim, mano, eu tô evoluindo com essa parada. Essa é a outra chave da motivação. Se olhar pra trás e tá evoluindo. Uma coisa que as pessoas têm que entender é que motivação não é uma coisa que precisa ser fácil. Seu cérebro não motiva com coisa fácil. Não mesmo? Ele acha muito simples, ele fala assim, isso aqui não tá motivando, tem que desafiar até um certo ponto. Não pode ser muito difícil que o cérebro comece a colocar preguiça e um monte de empecilho. Pode ser que teu cérebro esteja programado falando assim, é muito difícil eu chegar aí. Mas não é, tô te expondo que é fácil. 9 minutos de treino por dia, tem dia que é 7. Da sua casa, do seu quarto, com pijama. Sem maquiar, sem se aprontar. Deixa pra depois. Ninguém vai te ver. Só que treina. Isso vai transformar teu dia. Vai te dar a energia que você precisa, a produtividade que você precisa. Você vai ver que com exercício físico você vai começar a fazer as coisas mais eficientes, mais rápidas e menos tempo. Isso é incrível. Porque é hormonal. Sim, é incrível. E é algo muito, muito poderoso que você falou, que é a nossa sociedade precisa disso. Nós estamos... Você que vai me confirmar isso, né? Quanto que a atividade física cura ansiedade, depressão? Quanto? Você que tem que me dizer isso. Aí que entra Deus na jogada, sabe por quê? Lembra que eu queria fazer o mestrado em fisiologia? E eu não entendi o porquê que Deus estava me abrindo uma porta em neurociência, em psiquiatria, em transtornos mentais graves. Tipo assim, esquizofrenia, que é o que eu estudo, né? A minha área de estudo é esquizofrenia, bipolaridade, depressão em graus altos e ansiedade, agorafobia. São síndromes e transtornos mentais graves. Que eu vejo que a população brasileira e mundial estão sofrendo com isso, estão assoladas. A maioria das doenças hoje, cerca de 83% das doenças são psicossomáticas. O que é isso? As emoções mal gerenciadas se reverberam em doenças físicas. Então, o que acontece com isso? Por exemplo, o Brasil hoje é o país mais ansioso do planeta. 77% da população brasileira sofre de ansiedade em algum grau. O Brasil pulou na pandemia de 5º para o 2º país mais depressivo do planeta Terra. A depressão é uma doença muito triste. Sim. E quando eu estudo o exercício físico baseado e voltado para transtornos e doenças mentais, quando eu falo doenças mentais, eu estou falando de Parkinson, Alzheimer, esclerose múltipla, esclerose lateral miotrófica, são doenças de transtorno degenerativo mental. E são os transtornos mentais, eles são psicocomportamentais e emocionais, que são esquizofrenia, depressão, etc. O exercício físico, ele é ferramenta de prevenção, de tratamento e de cura para mais de 87% das doenças. E entram também as doenças de aspecto emocional, mental, graves, que é o que eu estou falando. Então, por exemplo, quando você olha para a literatura científica mais atual, quando eu falo atual, última década de estudo, de depressão, de ansiedade, de esquizofrenia, que é um transtorno mental gravíssimo, bipolaridade, o exercício físico ele entra como forma de tratamento e auxílio no tratamento. Não somente para diminuir o impacto da medicação, que é uma medicação, maioria nos transtornos mentais graves, elas geram um acúmulo de gordura, um acúmulo de peso, ganho de peso, um inchaço, mas acima de tudo, para poder ajudar no tratamento de, por exemplo, sintomas. Uma pessoa depressiva é uma pessoa que não quer sair de casa, é uma pessoa que tem dificuldade com entender o autocuidado, é uma pessoa que não libera serotonina de uma forma correta. Então, o exercício físico auxilia na produção de serotonina. Isso já modifica o dia da pessoa. Então, sim, o exercício é uma forma de tratamento, cura e prevenção para esse tipo de doença. Você não tem problema em ser polêmico, né? Tem, não? Tá, então bora lá. Você me falou algo aqui que o tempo todo ficou martelando no meu coração. Fala. E eu vou falar. Vivance é o remédio que tem... Eu falo isso com total propriedade, tá? Porque eu sou dependente desse remédio. Mas eu sou dependente mesmo. Se eu parar de tomar esse remédio, 2 dias, eu travo. Eu virei dependente desse remédio. E sabe por que eu resolvi? Não, né? Isso foi orientado. Eu ouvi dizer que eu tinha TDAH de um profissional. Uhum. E eu quero realmente ser bem polêmica, tá? Mas é porque é algo que eu vivenciei e vivencio.
E Vivance vai ajudar no seu TDAH. Mas o Vivance não me deu picos incríveis. Criei coisas, incríveis. Tem lá a romantização do Vivance, ele serve para muita coisa. Só que na hora que eu quis me desapegar dele, eu descobri que eu estava usando uma droga, anfetamina. O que você tem a dizer sobre isso? Por quê? O Vivance, a droga do momento, que muitas pessoas não têm essa consciência de que isso é uma droga. Esse é um remédio utilizado para casos sérios e não numa coisa levinha. Eu posso te falar uma coisa? Quando eu não sabia que eu tinha TDAH, eu era muito mais feliz. Porque hoje eu descobri que eu sou dependente dele. Uhum. E quem me ofereceu, me deu o diagnóstico... Foi o profissional foi o profissional. Da saúde. Só que assim, hoje eu passei com vários outros que falou bem assim, pelo amor de Deus, calma, a gente vai resolver isso. Então, estão romantizando muito isso. E isso troca. O que você me falou, a dopamina, e você fica lá, energizado, isso e aquilo. Uhum. E as pessoas querem sempre o caminho mais fácil. Uhum. Então, eu quero que você me fale duas coisas. Tá. Sobre o Vivance, porque eu acho que as pessoas precisam ouvir isso. Primeiro é o Vivance. Hã? Vivance, primeiro. Vivance, isso mesmo. E depois eu quero que você fale do diagnóstico de TDAH. Tá. Eu tenho TDAH. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que existe um Vivance natural. Quero já falar pra você aí. Não entra nessa história, não. O Vivance natural chama exercício. Uau. Chama aprender coisas novas todos os dias. Porque o Vivance é um metanfetamínico. Aí eu já vou entrar na droga. Drogas à base de anfetamina, metanfetamínicos, eles são drogas estimulantes neurocentrais. E essas drogas, elas servem para tratar doenças psiquiátricas graves. Sim. Tá? Uhum. No caso do Vivance, nós não sabemos ainda, a nível científico, o prejuízo cerebral que isso pode causar, tá? Nós não temos estudos de revisão com milhares e milhares de pessoas sendo analisadas. Então, nós formos mapear um cérebro, hoje, com base científica, não existe nenhum estudo com 5 anos de acompanhamento de uma pessoa utilizando o Vivance para saber qual que é o distúrbio cerebral que vai causar. Agora, doutor Adonis, você me perguntando, uma coisa como princípio, eu não vivo de regra, eu vivo de princípio, tá tudo bem, você continua sendo uma mulher muito top com o Vivance, porque ele é uma parada apenas que coloca você a mais pra cima, tá tudo certo. Só que toda droga, todo algo de fora que você coloca dentro do teu corpo ele tem um princípio chamado de homeostase. Lembra que o corpo ele pede prazer, evitar dor e economizar energia? Esse terceiro, que é economizar energia, o corpo é preguiçoso pra caralho. Então ele pensa o seguinte, porra, a Gabi tá me colocando algo dentro do corpo que tá me diminuindo tá me evitando gastar energia para produzir dopamina, produzir adrenalina, produzir cortisol, produzir acetilcolina, que são hormônios e neurotransmissores que te colocam em alerta, que te colocam em movimento, que te colocam em energia, que te colocam em ativação, em execução, que é o caso do Vivance. Mas principalmente no metanfetamínico ele estimula o eixo dopaminérgico, tá? Então o que acontece? Todo esse benefício do Vivance, ele ocupa o espaço do teu corpo que deveria estar produzindo. Aí o que acontece com o teu corpo? Ele fala assim, tá tudo certo, Gabi, pode colocar e coloque mais. Por quê? Porque eu vou diminuir cada vez mais a produção natural, porque eu sou preguiçoso. Que bom que você fez isso aí. Qual que é o problema? Quando você diminui a sua produção natural, não acontece só isso. Existe uma parada chamada down regulation. Seus receptores, porque todo hormônio, para ele poder fazer o efeito dele, ele tem que bater numa portinha da sua célula que chama receptor. E esse receptor, quando o hormônio se conecta, ele manda mensagem para o comportamento celular. É como se fosse uma chave e uma fechadura. A fechadura é o receptor, a chave é o hormônio. Ela vem e abre a porta para acontecer o comportamento, tá? No caso, te deixar energizada, motivada e etc. Com atenção. Com atenção, focada e papapá. Produtiva, essa sensação de produtividade. Qual que é o problema? O problema é que teu corpo percebeu isso e ele não vai produzir, vai diminuir os receptores. Ou seja, a ação do medicamento vai começar a perder o seu efeito
à medida que você toma. E aí o que começa a acontecer? Começa a acontecer que cada vez mais a dose tem que aumentar para você ter mesmo efeito. E aí entra num ciclo que a gente chama de vício em drogas, que é a mesma coisa que uma pessoa que é viciada em açúcar, mesma coisa que uma pessoa que é viciada em cocaína, mesma coisa que uma pessoa viciada em pornografia, viciada em adultério, viciada em flertar. Um homem casado às vezes é viciado em flertar, nesse mesmo mecanismo aí. O que a gente tem que entender? Notícia boa aqui. Nós não somos viciados na droga, você é viciado na química. Então, como que eu sairia dessa porra, desse Venvance? Que eu acho que eu tô escravizada. Porque hoje você tá na posição de escrava pra essa parada. Uau, sim. Totalmente contrário daquilo que Deus te chamou pra ser, Sim. que é uma governante, uma reinante e Sim. sacerdote na terra. Sim. Então, o primeiro passo é, eu tô aqui em público falando assim, eu reconheço Sim. isso. E esse é o primeiro passo pra mudança. Porque tem um montão de gente que tá viciado em um montão de outra coisa e não dá conta de reconhecer. Então esse é o primeiro passo. Só que na hora que você entende que você reconheceu, a parada não é, eu não preciso parar ou continuar tomando, ou diminuir a dose e aos poucos me disciplinando. Não, troca a química. Pra resolver essa parada, acha uma outra coisa na tua rotina que te dá essa mesma química. Ó a oportunidade do exercício físico entrar pra ser o libertador, a carta de alforria. Pra você deixar de ser escravo do Venvance. O exercício físico é a carta de alforria pra essa parada. Troca o Venvance por uma cafeína, uma cápsula de cafeína. E o exercício físico, você vai perceber que pode ser que não na mesma magnitude, mas aos poucos você vai começar a se acostumar com outro tipo de estímulo, que vai te liberar essa química e que vai fazer você se afastar dessa parada. Então, pra finalizar o Venvance, cara, deixa eu te falar, eu sei que no meio do mercado digital, no meio de hoje, você que estuda, sei lá, pra alguma coisa, você que trabalha, alguém já te falou, às vezes é um amigo, às vezes é um profissional, infelizmente, não preparado, infeliz no seu posicionamento. Ninguém quer sair de casa pra errar. Às vezes o cara queria ajudar mesmo. Eu acredito que o cara, às vezes, ele quis te ajudar. Mas algo fez com que muitas vezes ele tomasse uma decisão errada. Porque hoje você está viciado em medicamento. A segunda maior causa de morte nos Estados Unidos é a prescrição de medicamento equivocada, errada. Então nós temos que tomar muito cuidado quando a gente coloca medicamento para dentro. Então, Adonis, o que você acha do Venvance? Eu não tomo. Eu acredito que você foi criado à imagem e semelhança de Deus. E Deus não ia ser sacana. Mano, você tá me vendo aí? Você acredita na porra da Bíblia, nas escrituras sagradas? Então você tem que acreditar nela inteira, mano. Você não tem que acreditar somente numa parte da Bíblia. Você não tem que acreditar somente na parte que Jesus levou e me salvou. Você não tem que acreditar só na parte de que Deus veio para que nós tenhamos uma vida abundante. Você tem que acreditar em tudo que está escrito lá. Então como que você não vai acreditar que Deus te fez a imagem e semelhança dele com a mente de Cristo, que você faria obras maiores que ele? E você precisando terceirizar a responsabilidade que é tua de produzir as coisas maravilhosas. A maioria das pessoas está terceirizando para um medicamento, para um profissional, para uma comida. Tem gente que é viciada em doce. Sim. E aí o que acontece, Gabi? Só para finalizar. Se você foi criado e Deus te colocou tudo dentro aqui, nós temos que entender que nós somos uma farmácia interna. Deixa eu te falar com todo carinho. A maior revelação que Deus me deu sobre o corpo humano nos meus estudos foi: Adonis, tudo que você precisa, eu já te coloquei dentro de você. Você não precisa de droga nenhuma. Você não precisa de porra nenhuma que tá de fora. Tudo que eu te fiz tá dentro de você. Tem uma passagem na Bíblia que mexe muito comigo. A glória de Deus é esconder os tesouros do homem. E a glória dos homens é desvendar os tesouros de Deus. Existem tesouros aí dentro de você. E Deus tá assim, ó, torcendo do teu lado. Eu enxergo Jesus te dando um abraço agora, Gabi, falando assim: filha, eu quero que você desvenda esses tesouros, porque você é perfeita, a minha imagem e semelhança. Você é querida, você é amada. Você tem tudo que você precisa, você nem imagina. Se alguém um dia te falou na tua infância que você não era capaz, que você não ia conseguir, que você te excluiu, ou brincavam com você, eu posso te afirmar aqui com certeza absoluta que você é muito mais do que aquelas pessoas te falaram, porque alguém te amou primeiro e alguém já te autorizou com tudo que você precisa aí dentro. Então, se você tem tudo aí dentro, cara, desvenda. Não queira chegar no momento final da nossa vida e entrar lá e falar assim com Deus: ô, velho, tinha tudo aí. Você fala assim: caraca, mano, desculpa, eu não sabia, eu tava amortecido. Não, comece a escavar agora. Sim. Então, cuidado com Venvance, cuidado com melatonina. Vou entrar em polêmica. Você quer polêmica? Quero. Para de dar melatonina pro seu filho, cacete! Para de tomar melatonina. Melatonina é hormônio. Uau. Adonis, come, mas eu não consigo dormir. Você consegue, você tá vagabundeando a sua responsabilidade de acordar um pouco mais cedo, de fazer exercício físico,
de beber água de uma forma adequada, de alimentar-se de uma forma inteligente, de se expor ao sol. Seu ciclo circadiano tá totalmente errado, é por isso que você não tá produzindo melatonina. Resolve isso no seu dia. Para de tomar energético, para de tomar bebida estimulante depois das 4 da tarde. Deita na cama, faz um diário da gratidão, faz uma respiração, um controle de respiração, prepara seu ambiente, faz uma higiene do sono. Você vai ver que você não precisa de melatonina bosta nenhuma, porque você foi feito pra produzir melatonina. Dopamina, você foi feito pra produzir dopamina. Você não precisa dessa parada. Então, mano, você não precisa de Venvance. É verdade. É isso. E eu vou só pegar uma adendo no que você me falou. Você me falou que eu sou filha, que eu sou amada, que eu tenho princípios, que eu sou governante, todos nós somos. E vou falar mais. Não, pera aí, alguns não são, não posso deixar isso. Todos Você nós é. somos amados. Não, amado você é, mas tem pessoas que são criaturas. Aí existe uma diferença. Todos nós somos criaturas de Deus, mas algumas pessoas, a pessoa que não aceitou Jesus, está escrito na palavra, eu sou o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão através de mim. Jesus Cristo falou isso. Então a parada é o seguinte, as pessoas têm que entender que todos nós somos amados. Não tô pregando nenhuma religião, porque a religião é cuidar de viúva e de filhos sem pais. Essa é a verdadeira religião, de estrangeiros. Foi isso que Jesus falou. Então não é religião aqui. É sobre o quê? Jesus falou que para você ser filho, você tem que aceitar ele. Com a sua boca, numa oração e crendo de todo o coração. Aí sobre governante, é um passo a mais. Existem 3 tipos de pessoas. Aqueles que não sabem do que nós estamos falando, estão vivendo a vida, tá tudo bem. Eu era assim, eu era ateu. Há 7 anos atrás eu era ateu. Cientista, muito louco. Meu pai é macumbeiro, minha mãe cozinheira. Eu olhava pra religião e falava assim, esses 2 caras é louco, nunca mais vou mexer com isso, não existe nada. Fui psicanalista, entrei nessa parte de filosofia, meti o louco e descobri que esses filósofos são todos os caras com problema com o pai, por isso que eles têm problema com Deus. E aí quando você entra nessa parte, você vê que as pessoas que não são salvas, são pessoas que são criaturas, Gabi. Se você aceitou Jesus, você é filha, amada. E ele tá à espreita para... Só que tem gente que tá na religião, escrava da religião, igual você tá falando do Venvance, tem gente que é escrava de religião. Sim. Que tá como? Tá esperando Deus fazer por ela aquilo que é dever dela. Deus deu a terra para nós governarmos. Aí existe um plus, que é quem? Que é quem acessa a mesa e fala assim, é para mim a terra. Porque tem crente, pessoa que crente não é a religião, pessoa que acredita em Jesus, que tá esperando a morte para achar que vai pro céu, mas o céu que vai descer, tá escrito em Apocalipse. Então a terra foi dada para nós temos que ser reis aqui. então, Adonis, pra não te cortar, e desculpa te atrapalhar, eu odeio fazer isso porque eu fui até um pouco indelicado, tá? Mas é porque você treinou hoje. É isso aí. Fica à vontade. E aí a parada é o seguinte, então não são todos que vão ser governantes, são apenas alguns. Tanto é que se fosse todo mundo governante, Jesus já tinha voltado. Mas deixa eu te falar, você não concorda ou concorda que todos nós nascemos para ser governantes? Isso, aí eu concordo com você. Ah, tá. Então tá. Aí eu concordo. Então... Aí você matou a pau. Você tem uma tatu no braço aí, maneiro. Ai, é o templo. Deixa eu te falar sobre o Venvance. Tá. Só para finalizar, tá, esse assunto. Quando você falou, eu nunca, na minha mente, isso aqui era algo que eu abominava. Uhum. Só que a gente vai entrar para um tema bem legal, que é o network. E eu quero te dizer, quem são as pessoas que a gente anda? Sabe por quê? Porque eu quebrei um princípio. E hoje eu tô dependente, porque eu quebrei um princípio. Isso Deus sempre falou no meu coração. Você não precisa disso. Você não tem, não é para você. Eu brigava, porque eu não gostava nem de tomar um Dorflex. Não que não preciso. Não sei se você entende. Não entendi. Era ministrado no meu coração que o que, filha, não é isso. Não precisa de um psicólogo, eu que vou mudar tudo aí dentro. Só que teve um momento que eu comecei a ouvir pessoas. Imagina, você acha que um médico está lá para quê? Para ter acesso? O medicamento aí é porque você vai melhorar, é porque é isso, é porque você é aquilo. Ou seja, eu quebrei um princípio, porque o princípio era meu, era ministrado aqui dentro. E eu estou pagando um preço muito alto por isso. Só que o meu preço, ele já foi quebrado, sabe por quê? A partir do momento quando entra a consciência, a minha consciência, ela já veio para fora. Então, ele está sendo quebrado. Eu já venci isso. Eu acredito. Eu tenho certeza. Só que é muito importante eu sentir de falar isso aqui, porque quantas pessoas não estão viciadas e não sabem? É animal. Isso aí, pode continuar aí, é verdade. Sabe? E não sabe. As pessoas hoje em dia estão sendo escravas daquilo que a população, que a sociedade impõe. Eu quebrei um princípio, porque eu sabia que eu não precisava disso para viver. Eu sabia disso. Só que eu fui ouvir o homem, as pessoas que estavam ali me falando, vai, porque é legal, porque é isso, porque é aquilo. O que eu fiz? Quebrei um princípio. E hoje estou pagando um preço. Então, era isso que eu queria te falar. Você foi
de fato, uma pessoa muito usada por Deus para abrir algumas chaves, como diz você. Amém. Porque não se trata do remédio, se trata sobre a gente agir, Amém. agir. O problema está ali. Amém. Ou eu vou agir, ou o problema vai agir sobre mim e aí. Nossa, Ou eu forte, hein, governo, ou esse problema mano? vai Eu me sou governar. governado. Então, pronto. Caraca, tem gente que tá viciada aí. Você colocou muito e não Sim. tem coragem de assumir. Não. E sobre o TDAH lá que falou, só pra gente Eu finalizar. tenho, pode falar, eu tenho. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei se você tá abaixo de medicamento aqui, mas eu quero te falar. Você não desfocou, você foi extremamente focado aqui na nossa conversa. Você consegue começar e terminar uma fala sem abrir loopings. Eu vou poder te falar, assim, com uma pequena experiência. Quero colocar como humilde aqui na neurociência, de algumas décadas de estudo, envolvido produzindo ciência nisso. Eu posso te falar que eu tenho uma pulga atrás da orelha sobre esse diagnóstico. Eu também. Por quê? O Hoje mais que diagnóstico nunca. de TDAH ele tem que ser feito até os 12 anos de idade. Se ele não for feito até os 12 anos de idade, tem 90% de ser equivocado. Adoni, mas ninguém falava disso antigamente. E aí eu preciso trazer como andam hoje os nossos cérebros. Porque se antigamente ninguém falava disso ou não se conhecia sobre esse tipo de transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, nós temos que entender, ô Gabi, que se aconteceu de se falar mais sobre esse transtorno, também aconteceu uma revolução que a gente tem que ver, uma revolução tecnológica. Na nossa idade, eu não sei, desculpa, qual que é a sua idade? 31. 31. Nós temos a mesma idade. Na nossa época, ainda existiam as crianças que brincavam na rua. Brincávamos na rua. Hoje em dia, isso se perdeu. Sim. Onde está a diversão de uma criança? Está na tela. Quantas crianças hoje elas são expostas a resolver problemas de alta complexidade ou problemas complexos? Quantas pessoas hoje, quantas crianças hoje são expostas nisso? Quantos adultos que estão achando que estão com TDAH e às vezes por profissionais que deram esse diagnóstico igual deram para você, quantas pessoas às vezes só precisam retomar o autogoverno? Porque, cara, eu quero te falar uma coisa. Se tudo que você treina, você fica bom. Se nos próximos 6 meses você treinar a sua porra de atenção, você vai ficar bom e ser atencioso. Só que a pergunta é, não quero aqui tirar a autoridade de qualquer psiquiatra no diagnóstico de TDAH. Eu também não. Longe disso, mas eu quero dizer algo que tá no meu coração pra você. Tudo que você treina, você fica bom. Será que nesses últimos anos você vem treinando atenção ou desatenção? Será que você vem treinando procrastinação? Será que você vem treinando turbulência de ansiedade e fica dividindo essa atenção com um montão de coisa? Você vai ficar bom nisso, porra. Se você fica bom em desatenção, você acha que você tem TDAH. Aí você começa a criar, porque é pelo em ovo. Você começa a achar que o problema tá com você, mas não tá, mano. O problema tá naquilo que você tá colocando o seu treino. A maioria das pessoas que está nos vendo tem dificuldade em concentração porque ela não treina concentração faz 2, 3, 4 anos. Por quê? Porque ela está à mercê de uma explosão tecnológica que nosso cérebro não está acostumado de uma forma anatômica, química, não está habituado com isso, não está preparado para isso. E os estudos não estão ainda conseguindo pegar isso, que vai ser na próxima geração que a gente vai ver. Sim, concordo. A primeira geração, que é a geração que chegou, tem um QI menor, um cognitivo menor do que a geração passada, é essa próxima geração que entrou agora. Sim. Isso nunca aconteceu na história da humanidade anteriormente. Ou seja, nós estamos ficando mais burros. Sim. E isso, Adonis, não é que você tá falando mal, não tô posicionando algo científico aqui. Sim. Então a parada é, cara, cuidado com qualquer diagnóstico, lembra? Você vai ficar bom naquilo que você treina. Você tem treinado desatenção ou você tem treinado atenção? Faz um teste os próximos 2 meses. Treina a sua atenção. Como que eu treino a atenção? Respiração. Vamos fazer um exercício aqui? Vamos. Você vai fechar os seus olhos. E aí você vai fazer a respiração quadrada proposta por John Kabat-Zinn, um dos caras proeminentes do Mindfulness. Ele trouxe a meditação do Oriente, que todo mundo acha que o Buda, os caras lá ficam meditando durante 1 hora, mas é mentira, eles não meditam isso durante o dia inteiro. Eles meditam alguns minutos e depois eles treinam a atenção em outras pessoas. É isso que a gente vai fazer aqui. Como que você vai recuperar a sua atenção plena, que é o Mindfulness? Fazendo a respiração quadrada. O que nós vamos fazer, Gabi? Você vai respirar fundo com o seu nariz e vai segurar.
Vamos fazer assim, ó, comigo. Agora segura o ar. Segura. 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 E solta. Esvazia seu pulmão e segura sem respirar. Segura. 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 Agora a gente vai repetir 4 vezes. Segura. 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 Solta. Segura. Vai colocando sua atenção agora lá no dedo do seu pé, Gabi. Respira de novo. Segura. Agora vai subindo, como se fosse sentindo o teu tornozelo. Sente a sua pele, sem tocar nela. Só sente. Sente a sua canela. Solta o ar. Sente o seu joelho. Sente a parte de trás do seu joelho. Coloca atenção na sua coxa. Coloca atenção no seu quadril, seu glúteo, seu umbigo. Coloca atenção no seu umbigo agora. Inspira fundo. Segura. Segura. Solta. Coloca atenção agora no teu nariz, no seu rosto, na sua orelha. Leva atenção para lá. Ouve o barulho do ar. Isso. Inspira mais uma vez. Solta. Pode abrir o olho. Você percebeu uma coisa louca que eu não tinha percebido? Nós estamos aqui há alguns minutos nesse podcast e eu não tinha percebido o som do ar. Você conseguiu perceber o som do ar? Não. Agora você conseguiu? Agora eu consegui. Que louco. Olha o nosso cérebro quando ele vai nos protegendo das coisas externas. Só que isso, apesar de ser bom, nosso cérebro nos protege para tentar não gastar energia. Então a gente faz as coisas no automático. Porque se a gente prestar atenção em tudo, no foco de luz, na câmera, em tudo que está paralelo, nos sons, nós ficaremos loucos. Então, nosso cérebro, para nos proteger, ele vive no automático. 90% das operações cerebrais é no automático. Isso faz parte do meu método de emagrecimento, meu método de rituais diários. Nós temos que programar o nosso corpo para viver no automático perante aquilo que a gente quer conquistar. Então, pô, eu desejo sucesso. Legal. O que são os aplicativos que você precisa instalar, os programas que você precisa instalar no teu corpo e na tua mente para que você possa alcançar esse sucesso no automático? Porque nós vivemos no automático. Sim. A prova foi essa. Uhum. Só que às vezes a gente se perde no automático e esquece de viver o presente. E é isso que causa ansiedade e depressão. Tem gente que está vivendo muito no passado. Se a pessoa está vivendo muito no passado, nas glórias do passado, nos fracassos do passado, essa pessoa vai ficar depressiva. A pessoa que está vivendo no futuro, na ansiedade, no medo do futuro, ou até naquilo que ela está viajando no futuro, sonhando no futuro, ela está demasiadamente ansiosa. Deus nos fez com uma coisa só, que é chamado presente, não é à toa, com agora para a gente resolver. Então, como que eu posso resolver, Adonis, para estar mais focado, mais produtivo, por exemplo, e controlar tudo isso? Eu controlo através da respiração. A maior chave é a respiração. Esse exercício é simples. John Kabat-Zinn, ele trouxe a respiração que a gente fez um quadrado. Ele chama respiração quadrada. Que é isso, ó. Faça um quadrado. Daqui a pouco você não vai precisar mais fazer esse quadrado. Você vai internalizar essa respiração. Sim. Tô percebendo que eu preciso entrar num podcast, preciso retomar o autocontrole, preciso tomar uma decisão. Aconteceu alguma coisa que sequestrou a minha amígdala. Vou tomar uma decisão impulsiva. Respira. Conta até 10, igual a vovó dizia. Sim. Sabedoria milenar da vovó. Respira 10 vezes. Sim. Conta até 10 a respiração. É retomar o autocontrole. Porque quando a gente toma decisões impulsivas, quando a gente faz cagada, quando a gente começa a ficar com preguiça, que o cérebro começa a ficar sem oxigênio. Então você tem que devolver esse oxigênio pro cérebro. O córtex, o que é oxigênio? É oxigênio com sangue e nutriente. O córtex frontal, que é quem toma a decisão, quem nos autogoverna, quem gera o autocontrole, ele precisa de oxigênio e nutrientes. Quando você está sem oxigênio, quem toma as operações automatizadas é o nosso sistema límbico, que é o sistema emocional. O que acontece com o sistema emocional? Sempre ele vai pender para o seu desejo ou naquilo que está mais fácil perante a memória, naquilo que te dá prazer, que te protege, que evita dor, que economiza energia. Então, nós temos que ter a noção que controlar a respiração, eu chamo de método CR. Você controlar a respiração com 5 séries dessa respiração quadrada, vai fazer com que você tome o autocontrole, com que você retome o seu foco, aumente sua produtividade, tome decisões inteligentes, sem se arrepender, com menor índice de arrependimento, e também evite problemas cardíacos. Você não sabe a maior causa de morte do mundo, problemas cardíacos. Por quê? Os problemas cardíacos, eles são proeminentes do estresse. Mais de 72% da população brasileira sofre de estresse crônico, que também te dá barriga, atrapalha seu sono e te drena a sua energia.
O estresse é uma das maiores males da humanidade. E as pessoas estão vivendo estressadas. Qual que é uma das maiores curas pro estresse? Controlar a respiração. Ai, tem outro cara lá, como que ele chama? Meu Deus, quem? O exercício físico. Ah. Mas controlar a respiração, É Gabi... que esse eu não sei onde tá. Entendeu, Você né? vai achar ele, você vai achar ele. Eu creio. Controlar a respiração vai te deixar um motherfucker pica da galáxia. Uau. Faz isso, cara, é simples, qualquer um pode fazer. Tipo assim, tem pessoa que come demais às vezes. Se você fizer esse exercício antes de comer, já vai diminuir sua ansiedade e compulsão alimentar. É poderoso. Uau. Vamos indo por fim, infelizmente, mas eu tenho algo muito poderoso para falar para você e para as pessoas. Legal. Que é o seguinte. Você me deu vários insights aqui do quanto é importante a gente cuidar daquilo que nós somos chamados para ser, o quanto que é importante você saber quem você é em Cristo, o quanto é importante você saber quem Ele é, qual é o seu chamado, porque se a gente não sabe isso, a gente vai viver qualquer coisa e vai fazer qualquer coisa. E eu estava estudando a Bíblia e ela fala algo muito importante que é o que eu quero trazer aqui, que eu desde o início, desde quando você foi lá que você iniciou na academia, trocava cocô das crianças e você olhou para aquela situação e você falou, eu preciso fazer alguma coisa diferente. O que acontece? Jesus ele veio fazendo vários milagres na Bíblia, né? Eu vou falar de Marcos, que é o que eu estou assistindo. Ele fez vários milagres, escolheu seus discípulos, esses discípulos andavam com ele e teve a tempestade. Foi por mar com seus discípulos e teve a tempestade. E quando começou a tempestade, Jesus ele estava dormindo. Todo mundo já deve ter ouvido falar isso. Só que foi ministrado no meu coração algo tão grande que me linkou. Leva para você de verdade. Vou levar. Aí os discípulos acordaram e falaram assim, Jesus, acorda! Ou você quer que a gente morra? E aí Jesus falou para o mar acalmar, o mar acalmou, a tempestade acalmou. Ele falou bem assim, quem que é esse loucão? Que até o mar obedece. E sabe o que foi ministrado no meu coração? Quantas vezes Jesus já mostrou para a gente, porque aqueles discípulos sabiam de quem ele era. Presenciou milagre, presenciou ele curando, presenciou ele expulsando demônios. Por que naquele momento a nossa fé se foi? E aí, falando aqui do Vivance, você falando que você já tinha uma visão de negócio, por isso que você trouxe algo novo, porque você sabia de fato quem que você era. E aí, até mesmo falando aqui do Vivance também, que foi essa situação, muitas vezes a gente esquece do nosso chamado, muitas vezes a gente paralisa. Só que a gente não pode esquecer que enquanto ele estiver no nosso barco, até o mar o obedece. Oh, amém. São todas as coisas feitas. Então, as pessoas crescem e acessam lugares inimagináveis. Por quê? Porque elas não tiram Jesus do barco. E a gente só erra e quebra princípios quando a gente esquece quem ele é. Brabo. Então, era isso que estava no meu coração, foi ministrado no meu coração esses dias e eu quis te falar. Glória a Deus então, por isso. Brabo a gente está demais. cumprindo um propósito lindo. Amém, amém. E o reino é nosso. Amém. E na palavra do Senhor fala, o céu na terra. É isso. Nós somos chamados para isso, né? Para sermos reinantes, rainhas e sacerdotes. A palavra sacerdote no latim, na etimologia dela, quer dizer pontífice, que vem a ser pontes. Mas, Adonis, ponte faz o quê? Liga uma coisa na outra. Nós somos ligação do quê? Do reino dos céus, Sim. aqui no reino da terra. Sim. Eu quero dar um recado, se você me permite, para todo mundo que está nos vendo. Claro, prazer. Inclusive, deixa o seu contato para a galera te seguir, porque, olha, se eu não virar fitness agora... Nós vamos fazer um esforço aí para ajudar ela, aqui, a galera lá. Nós vamos fazer um esforço aqui. Conta comigo, com o meu time. Cara, o contato é @Fisiologia na Prática, a minha rede social, meu YouTube, professor Dr. Adonis Carnevale. Quem quiser acompanhar lá, viver um pouquinho desse meio aí, no conexão do templo, nas esferas do corpo, alma e espírito, mas principalmente como que teu corpo governa a tua mente, teu cérebro. E aqui tá uma parada muito importante sobre resultados, Gabi. A maioria das pessoas aí, elas estão buscando resultados. E ela não entende que, às vezes, o resultado que ela está esperando o resultado de uma outra coisa, de uma outra pessoa, e às vezes até de Deus. Está esperando esse resultado. Mas você tem que entender que você tem que assumir o teu papel como governante, como a Gabi colocou muito bem, e entender que você é o responsável pelos teus resultados. De que forma? Através dos pensamentos. Entenda algo. Teus pensamentos são imagens e vídeos. Eles se reverberam em sentimentos, sentimentos se reverberam em emoções. Então, por exemplo, você pensa a Gabi definida lá. Vamos colocar a Gabi definida. Isso vem um sentimento de você. Felicidade, de contemplação,
de eu sou capaz. E isso gera uma emoção, que é uma tradução desse sentimento para todas as suas células. Toda vez que você pensa algo, você traduz isso para todas as suas células do corpo. Nós temos 37,5 trilhões de células no corpo. Diga-se de passagem, é o mesmo número de estrelas no céu. Uau. Uma assinatura do divino em nós e na criação. E aí todas as suas células precisam receber essa emoção na forma química. Essa tradução sentimental na forma química, que nós chamamos de ambiente fisiológico, ambiente hormonal. E esse ambiente hormonal, lembra da chave fechadura? Ele está se ligando em todas as células, avisando qual é o comportamento da próxima célula. Até os anos 2000, acreditava-se que nós éramos escravos da genética. E isso me deixava puto quando eu ouvia isso. Por quê? Porque não é possível que Deus nos fez para ser escravos desde nascença. Graças a Deus, Eric Kandel, proeminente neurocientista, ele descobriu, com o ganhador do prêmio Nobel, que existe a epigenética. Genética são os genes, epi o ambiente. É o ambiente comandando os genes, graças a Deus. Uau. O que isso quer dizer? Quer dizer que as pessoas acham que elas são escravas dos seus pensamentos por conta das coisas que acontecem. Porque acontece um pensamento, acontece um sentimento, esse sentimento se reverbera numa tradução fisiológica, química, hormonal, num ambiente hormonal, e esse ambiente hormonal determina o comportamento das células. Esse comportamento das células vai determinar as ações, e através das nossas ações e comportamento, vai determinar nossos resultados. Todo resultado que você tem se reverbera numa crença. Quando você tem um resultado positivo, você acredita que você é bom. Quando você tem um resultado negativo, você acredita que você é ruim. Tem gente que está numa maré de resultados negativos porque não consegue controlar o pensamento. E a chave está no controle do pensamento? Não. A chave está no controle do ambiente fisiológico. Nós temos cerca de 58 a 67 mil pensamentos por dia. Uau. Seria utopia eu falar para você escrever todos os seus pensamentos, confrontá-los, perguntar 5 perguntas do porquê que você está pensando aquilo. Seria utopia, seria loucura eu te falar. Controle seus pensamentos. Porque nós temos pensamentos automáticos no nosso cérebro. Então como que eu faço para resolver essa porra dos meus resultados? Uau. Cuide do seu ambiente fisiológico. Como que eu cuido do meu ambiente fisiológico? Eu tenho uma frase. Seus rituais diários salvam. Uma rotina que salva. Eu poderia falar de uma rotina poderosa aqui, mas eu vou falar de uma coisa que mais impacta no seu ambiente hormonal fisiológico e que vai determinar os pensamentos que você tem. Porque lembra que as pessoas falam que a mente comanda o corpo, mas o corpo que comanda a mente. O exercício físico vai te dar a oportunidade de liberar os hormônios, deixar você num ambiente fisiológico poderoso, para que você tenha os hormônios que vão propiciar pensamentos de cunho mais positivo, que vão gerar sentimentos mais positivos, traduções mais positivas, retroalimentar esse ambiente que vai ter suas células comportando de forma positiva. E aí você vai ter ações positivas e resultados positivos. E aí você quebra uma maré, às vezes, de resultados negativos, mano. Como? Cuidando do seu ambiente fisiológico. Eu vejo, Gabi, que pra você, assim, você já tem resultados extraordinários, eu acredito. E isso dá pra ver. Você é uma mulher que se comunica bem, você é uma mulher pra frente, tem um chamado poderoso, um propósito lindo de Deus na sua vida. Mas Deus, ele tem coisas reservadas pra você que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem a mente humana um dia acessou. Só que não é ele que vai fazer por nós. Porque Deus, ele é sobrenatural, mas ele age através do natural. Senão ele não mandaria Jesus vir aqui. É um princípio, uma palavra dele. Ele deu a terra pra nós, senão ele estava aqui agora com a gente. Ele está na forma do Espírito Santo que nos ajuda a governar aqui na Terra. Só que existe em Gênesis, para eu finalizar, e algo que eu quero dar no teu coração, as pessoas estão esperando Deus fazer por elas aquilo que é responsabilidade delas. Eu entrei em crise uma época lendo Gênesis, quando Deus cria a Terra, ele troca uma ideia com ela falando assim, Terra, produza ervas de acordo com as suas espécies. Não é louco você ver que Deus é poderoso para criar tudo, não é? Uhum. E aí eu olhava para aquela passagem e falava assim, Deus, por que você já não criou a Terra com as árvores? Com as plantas. Porque o Senhor mesmo diz em Provérbios, inspirando Salomão, escrever que nós encontramos a glória de Deus na contemplação da natureza. Por que você não criou a terra já com as árvores, com as flores, coisa linda que a gente vê? E aí ele não me respondeu. E eu fiquei 2 meses em crise com isso, falando, Deus, você é louco, você é todo poderoso, papapá. E um dia o Espírito Santo olhou, mano, eu tava lendo aquilo lá, eu fiquei lendo. E o Espírito Santo colocou assim no meu coração, Adonis, quem criou as terras? Deus. Tudo que Deus cria, ele já sabe a capacidade. Então ele não vai fazer para a terra aquilo que ele sabe que a terra sabe produzir. Uau. Deus te criou, mano. Deixa eu te falar uma parada. Deus sabe da sua capacidade.
E da mesma forma que ele falou pra terra, eu quero dizer uma palavra de Deus pra você. Se ele sabe da sua capacidade, ele não vai fazer nada que ele sabe que você é capaz de produzir. Então Deus tá mandando uma mensagem pra você. Produza! Uau. Faz a sua parte, irmão, da melhor forma com que você tem. Começa a caminhar e o milagre vai vir no movimento. Essa é a palavra pra você. Começa a produzir hoje com o que você tem. Aquilo que você pode. Não espere de Deus. Não vai vir nada caindo do céu. O milagre vai te pegar no seu movimento. Então comece a produzir. É isso. É isso que eu quero deixar. Uau, Tamo junto. Foi uau. muito louco o papo, viu? Nem vi Foi passando. muito louco mesmo. E é isso, gente. Muito obrigada pela audiência de vocês. Segue o Adonis, segue o Direto com Gabi, segue o meu Instagram, Eubi Duarte. E até a próxima. Um beijo no coração.